Esse estímulo desbloqueia o corpo preso, imobilizado pelas pressões do cotidiano. Este processo pode oportunizar a tomada de decisões coletivas para a superação dos estereótipos e do reaprendizado existencial, visando a construção de novos vínculos, mais sinceros, autênticos, fraternais, pois, nesse nosso mundo, não há espaço para emoções autênticas. Elas são uma ameaça ao poder, à estrutura social que está aí montada para refrear a espontaneidade e a gratuidade. Como é sabido, a nossa sociedade, de modo geral, tem por objetivo o lucro imediato às custas da exploração e dominação. Está organizada a partir da racionalização do tempo e do movimento. Seu enfoque é setorial, departamental e racional. Tudo nela gira em torno da razão, do intelecto, da memória, do treino, da habilitação, da especialização, da fragmentação da informação específica, ou seja, da desinformação do todo, da falta de inter-relação do todo com as partes. Essa sociedade baseada na racionalização não tem a preocupação em estimular as pessoas a relacionar as informações que recebem com a história de suas existências e suas emoções. Todo movimento nela se expressa por separar as coisas em que as pessoas são levadas a acreditar das coisas que elas sentem a partir, independente da sociedade. Ela, no seu conjunto, separa, portanto, as coisas da razão das coisas da emoção. De modo geral, falamos sem saber de quê, agimos sem saber por quê, vivemos sem saber para quê. Temos dificuldade de traduzir mitos e símbolos, de dar diferentes significados às coisas, de refletir mais profundamente sobre os fatos, de relacionar os quês e os porquês da existência. Vivemos atomizados, divididos, compartimentalizados. Reproduzimos o individualismo, a competição, a agressividade, a dificuldade de comunicação na era da comunicação. Vivemos sob a lógica de que é preciso enxugar o Estado, o que implica em cortes com gastos sociais. A lógica que exclui grande parte da população aos direitos básicos que garantem uma qualidade mínima de vida à maioria dos viventes no planeta. As metas dessa política neoliberal para a América Latina, implantadas em diversos graus e formas, são: estabilização monetária a qualquer preço, privatização de setores públicos, liberalização da economia a outros mercados, desregulamentação da atividade privada, austeridade fiscal com sucateamento da saúde e da educação. Dessas metas, desprende-se as seguintes características: condições desiguais de competição, pesada tributação, falta de financiamentos, juros altos, alta taxa de câmbio para exportação, desemprego estrutural, cujas consequências estamos vivendo: desenvolvimento centrado em empresas transnacionais, inovações tecnológicas que geram desemprego e produtividade, substituição do Estado aos grupos financeiros, expansão da cultura consumista, destruindo valores locais, nacionais e federativos, poder centrado em mega-empresas, governos e instituições poderosas, o que tem representado novas formas de autoritarismo global em que a estabilidade política é obtida pela razão de mercado. O capital precisa rapidamente do desenvolvimento da capacidade humana para agregar maior valor de acumulação no que produz. Esta necessidade está referendada no âmbito das relações mercantis, extremamente tecnificadas, onde há o aumento do trabalho morto e a diminuição do trabalho vivo. Este movimento está resultando numa alta qualificação do indivíduo e o empobrecimento acelerado do gênero humano, gerando, sobretudo, um enriquecimento material na mesma proporção do empobrecimento espiritual. Daí que hoje, os investimentos mais significativos em educação se dão a partir dos organismos transnacionais, porque deixou de ser uma questão nacional. Para atingir esses objetivos, em termos locais, combinam-se e se articulam duas lógicas aparentemente contraditórias: a centralização pedagógica e a descentralização financeira da gestão educacional.
não fica difícil compreender o porquê da nossa dependência educacional, econômica, política e histórica, cujos bolsões de miséria transformaram-se em prisões sociais. Se a nós só é permitido desenvolver o mercado informal, como vamos desenvolver tecnologia, competitividade, conhecimento desinteressado nesse mercado tão marcado por essas formas de poder? Diante desse quadro, o que se pode mudar é a nossa consciência local e global no papel da universidade, da escola pública, do sindicato, dos movimentos sociais, tendo como horizonte a liberdade e a emancipação da igualdade entre os homens, princípios da democracia, seriamente ameaçados pela lógica da barbárie globalitária. As mudanças dependem da nossa prática, que precisa ser institucionalizada. Daí a educação ser um instrumento à cidadania. O homem se constrói cotidianamente pela prática intencional. A existência decorre do agir, e esse conhecimento é construção. A existência se faz de práticas, que é o trabalho. Essa ação é sempre coletiva, é prática social, portanto, institucional. Por isso, a escola precisa aprender a trabalhar com a prática social de quem necessita dela. Precisa ser espaço de síntese, objetivando a construção da resistência à mídia eletrônica. Resistência à fragmentação do olhar, do sentir, da regulação da nossa vida através de uma gramática própria, que sustenta o gênero de existência consumista, individualista, alienada. As implicações dessa lógica na escola são facilmente constatadas quando as aulas, para os alunos, acabam sendo fonte de sofrimento psíquico, porque a fragmentação do espaço e do tempo e a velocidade das imagens alimentam gerações com incapacidade de atenção, concentração prolongada e de reflexão crítica, fato que acarreta a destruição mental dos estudantes, infantilização de professores e alunos, fetichização do conhecimento, contribuindo assim para reforçar a falta de compromisso com o social e com o político da existência. Portanto, os avanços tecnológicos implicam em um novo paradigma para uma nova qualidade de ensino. Os professores precisam cada vez mais dar sentido à sua ação, perguntando-se sobre que educação, a favor de quem, contra quem, com que instrumentos, com que referencial, para formar que tipo de homem, tendo clareza de que a prática é sempre critério de verdade. Em cada escola-campo, houve uma ação continuada e pensada para deixar um recado que se traduzia numa prática articulada às necessidades daquelas pessoas envolvidas, em que, muitas das vezes, puderam atribuir novos significados e um novo sentido às suas práticas sociais. Um deles ficou muito visível: a constatação geral de que as atividades resgataram, antes de tudo, autoestima.